E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E agora nós vamos começar o estudo da apostila 2 de Biologia sobre o citoplasma e organelas não membranosas. Então vamos começar falando do citoplasma propriamente dito. Já falamos da membrana, dos transportes de membrana, bicamada lipídica, mosaico fluido, permeabilidade seletiva, né? Se são termos que você não lembra, você tem que achar a aula anterior, né? Que eu vou tentar colocar nesse cantinho aqui para vocês, tá? Como aula sugerida, certo? Assistam a aula, relembre a membrana plasmática. Agora vamos falar sobre o citoplasma. Eu ia falar citosol, por quê? Porque essa é uma das divisões que o nosso citoplasma recebe. Tá? Então o citoplasma seria aquela massa gelatinosa quando você faz lá na quarta série, né, do quarto ano, né, a sua célula lá num saquinho plástico com uma bolinha de isopor e um gel de cabelo. O citoplasma representaria então ali o gel de cabelo, tá? Por quê? Porque ele é uma massa gelatinosa, ele tem uma estrutura gelatinosa e ele é composto basicamente por água e proteínas, tá? Mas eu tenho inúmeras coisas circulantes no citoplasma, carboidratos, sais minerais, né? E ele é responsável por grande parte das reações químicas que acontecem dentro de uma célula, certo? Então nós temos reações bem específicas que vão acontecer dentro de organelas, que depois nós vamos estudá-las uma por uma, tá? Vamos desmembrá-las e destrinchá-las. Mas a princípio tudo que a gente estuda acontece dentro do citoplasma, certo? As primeiras reações, as primeiras moléculas que entram, que são transportadas, enfim, estão no citoplasma. E ele recebe duas denominações básicas que a gente utiliza. Seria o citossol, o citosol e o citogel, tá? O citogel seria a parte do citoplasma que está mais endurecida, né? Que não é tão favorável para que essas reações aconteçam. O citosol, por sua vez, é a região lá mais bonitinha, aquela gelatina mais gostosa assim de comer, né? Não aquele fundo duro ali que você raspa, né, quando você faz gelatina. É a gelatina mais bacana ali, que é onde as reações químicas e todos os trabalhos que a célula precisa realizar vão acontecer. Então, os livros geralmente trazem mais falando sobre o citosol, tá? O citogel não é muito citado, muito mencionado, tá? É um termo que até alguns autores não utilizam, né? Mas ele existe. Então, a gente vai falar sempre se referindo ao citosol quando a gente fala do citoplasma, tá? Tudo bem? Tem uma foto aí para vocês verem, né? Como que se organiza aí as organelas da célula e o sistema de endomembranas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala do citoplasma, a gente lembra do citosol e também a gente lembra das organelas, né? Que vão desempenhar funções específicas e que estão dispostas aí no meu citoplasma. Tudo bem? Então, essas organelas que têm um sistema de endomembranas que é um pouquinho diferente da nossa membrana plasmática, tá? Porque essas membranas elas derivam do núcleo da célula e não da membrana. Então nós temos essas organelas chamadas de membranosas. Agora as organelas que não têm um sistema de endomembrana, elas têm só um envoltório ali basiquinho, bonitinho, proteico, né, e tal, elas são chamadas de organelas não membranosas. Tudo bem? Tranquilo esse conceito de membranosas e não membranosas, tá? E nós já comentamos isso lá nas células, quando a gente foi definir procarionte e eucarionte. As células procariontes, nós sempre vamos ter que lembrar pro resto da nossa vida, né? Seria então a célula que tem um núcleo que não está organizado, envolvido por um compartimento, tá? Automaticamente, se elas não têm uma membrana nuclear, elas não têm sistema de endomembranas. Então, as células procarióticas não vão ter organelas membranosas. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de células eucarióticas, o verdadeiro cárion, membrana nuclear. Então, se essas células têm uma membrana que compartimentaliza e separa o núcleo do resto das reações do citosol, eu tenho então um núcleo, como a figurinha aí mostrou, e você vai então conseguir ter reações dentro de organelas que possuem um sistema de endomembranas. Então essas organelas são membranosas, certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vamos então agora começar a falar das organelas não membranosas que estão no nosso citoplasma, tá? São poucas, bem tranquilo de entender. Por isso que vamos começar por elas, porque são mais fáceis, tá?
Vamos falar então do citoesqueleto, dos ribossomos, vamos falar dos centríolos e, derivando dos centríolos, vamos falar de cílios e flagelos. Tranquilo, pessoal? Coloquei aí, linkei todos para vocês aí no vídeo para vocês não esquecerem, tá? Vamos falar de uma por uma agora para a gente começar a nossa aulinha. Então, pessoal, dando continuidade ao tema proposto aí, né, anteriormente aí relacionado ao citoplasma, nós vamos começar falando das organelas não membranosas, tá? Vamos falar de uma por uma, tá? E a função de cada uma delas dentro do nosso corpo e do corpo dos organismos que possuem essas organelas, certo? Então, a primeira organela que a gente vai conversar, que na verdade não é bem uma organela, são filamentos proteicos, né? É o citoesqueleto, tá? O que seria então o citoesqueleto, certo? Ele é uma organela, né? Não é bem uma organela, tá? Eu vou pôr uma foto aí para vocês darem uma olhada, né? Ele é um filamento proteico, várias, né? Inúmeras proteínas aí, tá? Que fazem uma rede dentro da nossa célula, tá? Essa rede, essa armação aí, né, todo esse entrelaçado, esse emaranhado de fios e de fitas proteicas que nós temos na nossa célula, diferentes tamanhos, diferentes formas e diferentes composições, vão compor o citoesqueleto. Cito vem de célula, esqueleto, né? Então, o esqueleto da nossa célula. Assim como você tem um esqueleto, né, que faz algumas funções no seu corpo, você tem um esqueleto micro que está dentro da sua célula, que não é composto de osso, né, de proteínas, tá? Qual que é a função do seu esqueleto no seu corpo? Já parou para pensar? Né? Se você não tivesse o seu esqueleto, o seu osso e o seu músculo, tá? Considerando o sistema esquelético como osso e músculo, tudo bem? Porque o que o osso faz? O osso dá sustentação e o músculo faz o quê? Mantém, né? Faz com que esses ossos consigam ficar em pés dispostos numa determinada estrutura, né? Se você não tivesse o osso e o músculo junto para fazer essa firmeza e sustentação do seu corpo, você ia parecer o bonecão do posto, né? A hora que tivesse o ar, beleza. A hora que acabou o ar, né? Acabou-se o bonecão, tá? Gente, é basicamente a mesma coisa que, fazendo essa inferência, né? Analogia que o citoesqueleto vai fazer dentro da sua célula, tá? Então, qual que é a função desses filamentos proteicos dentro da sua célula? Então, olha aí, a função do citoesqueleto seria então de manter as organelas no seu devido lugar, cada um no seu quadrado, garantir o formato da célula, então ele molda, ele dá a estrutura da célula, tá? Ele é uma rota de suporte para proteínas, então ele faz com que a célula ela tem aí, né, uns caminhos, umas vias, como se fossem ruas e avenidas para que os carros circulassem, né? Os carros são as proteínas e as vias aí, as ruas, seriam o citoesqueleto, tá? E ele faz com que a gente tenha a integração das estruturas celulares, ou seja, eu só consigo ir de uma casa para outra porque a gente tem uma rua, né? Eu consigo atravessar um local onde tem rio porque tem uma ponte, e é basicamente a mesma coisa que o citoesqueleto faz aí também, tá? Ele forma essas estruturas de integração aí dentro da célula, certo? E no nosso caso ainda, que não tem parede celular, o citoesqueleto, que são células animais, né, que não tem parede celular igual bactéria, igual vegetal, que a gente falou no vídeo anterior, que você pode ver aqui no seu sugerido, né? Espero que eu não esteja apontando pro lado errado, né? Acho que não. Se não, você vê aqui. Um dos dois vai dar o vídeo sugerido aqui da aula das especializações da membrana, né? Para vocês olharem, tá? Falar sobre parede celular. Mas nós que não temos parede celular, o citoesqueleto faz com que a nossa célula, então, se mantenha no formato que ela deve se manter, tá? Ele dá essa estruturação para nossa célula. Igual você vê na foto, né? Esse monte de linhas e vias e highways que a gente tem dentro da nossa célula, né? Perfeito, maravilhosamente bem organizado, tá? Só que o citoesqueleto, como a gente acabou de falar, ruas e avenidas, né? Dependendo do local onde você tá, de onde você vai acessar, né? Você precisa de uma rua ou de uma avenida, tá? Uma rua mais movimentada, uma rua sem saída, né? Enfim, né? A estruturação de uma cidade, de um estado permite tudo isso, né? E na nossa célula não é diferente, dependendo da função que o citoesqueleto vai realizar, tá? Ele tem diferentes proteínas que compõem aí o citoesqueleto propriamente dito, tá?
Então nós vamos falar de cada uma dessas proteínas agora, tudo bem? Isso é muito importante a gente saber. Falamos da função do citoesqueleto, agora vamos falar da composição dele, tá? Quem compõe o citoesqueleto? Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, certo? Então agora nós vamos começar a estudar os três, para você não esquecer quem são cada um deles, tá bom? Pode ser as rodovias estaduais, as rodovias municipais e as ruas sem saída, né? Ou as ruas avenidas e as ruas sem saída, né? Mais ou menos isso, para a gente poder diferenciar. Então, o citoesqueleto ele é uma rede, né, de filamentos proteicos que é basicamente composto de 3 proteínas. Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, tudo bem? Vamos começar a falar de cada um deles aí agora. Para começar, vamos falar dos microtúbulos, tá? Quem são os microtúbulos? Então, olhem na tela para vocês uma pequena definição dos microtúbulos. São compostos, então, formados por uma subunidade menor, tá? Que nós temos que conhecer aqui também, temos que comentar, tá? Que é a tubulina, ok? É a tubulina. Então, os microtúbulos, eles são formados de tubulina, certo? E qual que é a função dos microtúbulos agora dentro do citoesqueleto, tá? Ele vai manter o formato da célula, vai ajudar a célula a ter mobilidade, como por exemplo, através dos cílios e dos flagelos, que nós vamos estudar, vamos falar que é uma outra organela não membranosa, né? Mas basicamente pensando em cílios e flagelos, tá? Quando a gente pensa ali num espermatozoide, uma bactéria flagelada, aquele flagelo precisa fazer um movimento, tá? Dentro daquela célula, naquela célula, né? Na função daquela célula. Então isso o microtúbulo permite, tá? Outra função aí que a gente pode ter dentro dos microtúbulos, deslocamento dos cromossomos na divisão celular. Quando a gente for estudar lá na frente a mitose, que a maioria já estudou aí, já conhece, já ouviu falar, né? Mitose, meiose, quando eu tenho os cromossomos alinhados lá no meio da placa equatorial, do centro da célula, eles precisam se separarem para formar 2 novas células, né? E essa divisão tem que ser feita de forma minimamente coordenada, porque se eu pôr um pouquinho mais de material genético numa célula do que na outra, se um pedacinho de cromossomo vai errado a mais para uma célula que para outra, eu tenho consequências desastrosas e graves, tá? Na hora de formação dessa nova célula, tá? Por exemplo, quando a gente fala, né, da síndrome de Down, que é a trissomia do par 21, tá? É uma não disjunção de um dos cromossomos. Então, na hora ali que esses microtúbulos eles puxam, uma célula recebe um cromossomo a mais do que outra, né? Um pedaço de uma cromátide a mais, tá? Então, uma das funções dos microtúbulos é garantir a manutenção aí da célula na hora que ela vai fazer a divisão celular, tudo bem? Outra função aí também dos microtúbulos, movimentação de vesículas, tá? Que são derivadas de organelas membranosas. Então, quando a gente for estudar lá as organelas membranosas, complexo de Golgi, lisossomos, né? A gente vai ver que algumas organelas produzem vesículas, bolsinhas cheias de líquidos, de componentes químicos, né? Que vão sair da célula, vão se deslocar para um outro local, né? E essas vesículas aí vão ter uma função, tá? Então, essas seriam basicamente as principais funções relacionadas ao microtúbulo dentro do citoesqueleto, tá? Microtúbulos formados por tubulina, unidades menores, tá? E por que essas funções que a gente falou são atribuídas aos microtúbulos? Porque eles têm uma característica muito importante na formação deles. Veja a fotinho aí. Olha como se organiza um microtúbulo, tá? Ele é uma proteína, então, ó, veja que ele parece uma fita, né? Um fio aí, só que esse fio se entrelaça formando um cilindro, tá? Então ele forma como se fosse um cilindro oco, tá? Então, uma das características aí da molécula de tubulina é poder rearranjar esse cilindro se ela precisar. Então, ela adiciona subunidades de tubulina, bolinhas ali verdes, né? E ela tira subunidades se precisar. Então, por exemplo, na hora da divisão celular, como é que ela vai puxar se ela não tem, né, moléculas ali? Não, ela tira para juntar, né? Então, tem aqui, aqui no meio tem o meu cromossomo, né? Imagina que o meu cromossomo está aqui, ó, tá? Então, ele vai ser puxado metade para cá e metade para cá. Tá aqui a tubulina. Aqui ela está de uma forma despolimerizada. Então, aí ela pode se polimerizar, aumentar a sua estrutura e aí ela consegue puxar e se soltar, tudo bem?
Então, essa é uma propriedade que o microtúbulo consegue ter, de polimerizar, aumentar a sua estrutura. Lembra que o polímero é a subunidade maior, né? E despolimerizar, certo? Então, isso faz com que ele realize essas funções. Ele, como se fosse um elastiquinho, né? Ele puxa ali a vesícula ali na frente, vem trazendo ela para onde ela tem que realizar uma função dentro da célula ou fora da célula, tá? E auxilia nesse transporte, ok? Então esse seria o microtúbulo, muito importante. Vamos falar dos microtúbulos de novo ali depois nas outras organelas, tá? Porque ele não só compõe um citoesqueleto. Interessante até comentar aqui também que a aula de especializações da membrana plasmática, que a gente já estudou e que já apareceu aqui em cima para você, né? Para você ver ali como um card de sugestão, né, do YouTube. Eles também, o citoesqueleto também compõe aquelas junções que a gente falou da célula ontem, né? As interdigitações, os desmossomos, tem até um outro tipo que a gente estuda depois mais aprofundadamente na faculdade, que são as gap junctions, né? Seriam junções intervalo ali, muito semelhante, lembra um pouco ali os desmossomos, né? São junções ali em forma de grampo, né, entre as células. E todas elas possuem citoesqueleto na sua composição, tá? Essas proteínas aqui, microtúbulos, né, microfilamentos, que a gente vai comentar agora aqui também, elas fazem parte dessas especializações da membrana aqui para dobrar, para entrelaçar, para grampear, tá? Para a membrana ficar bem aderida uma à outra e não escapar uma célula da outra, tudo bem? Então agora vamos falar dos microfilamentos, tá? Qual que é a função, então? Primeiro, quem são os microfilamentos, né? Se os microtúbulos são formados de tubulina, agora quem é que forma os microfilamentos? Duas proteínas maravilhosas também, que você vai ouvir falar por muito tempo na sua vida, tá? Que são quem? A actina e a miosina, tá? Talvez até já tenham ouvido falar, né? Porque essas proteínas, elas são muito comuns, relacionadas ao processo de contração muscular, né? Até olhei na câmera aqui pra ver se foi direitinho, né? Que às vezes eu tô fazendo aqui embaixo, né? Mas assim, tem que aparecer meio aqui, né? Porque se erguer demais, em vez de contração muscular, vai aparecer a papada, né? Caindo. Mas enfim. Contração muscular, tá? Falando do macro aí, né? São filamentos de actina que deslizam sobre filamentos de miosina e o músculo contrai. Depois ele se distende, né? Esses filamentos se distendem e o músculo relaxa. Tudo bem? Então, quem forma filamentos intermediários? Actina e miosina, tá? São as bolinhas diferentes agora. O microtúbulo é formado só por tubulina, bolinha, 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 tudo verde lá uma em cima da outra, tá? Agora, quando a gente fala de filamentos intermediários, de microfilamentos, a gente tem actina e miosina, duas bolinhas diferentes agora, tá? Que fazem função aí, trabalhando em duplinhas as duas, tá? Qual que então é a função aí dos microfilamentos no corpo? Se a gente tem então essas proteínas responsáveis, né, pela estrutura aí de contração muscular, que já é uma primeira função, né, contração muscular, vai atuar na contração muscular, tá? Ela também vai atuar então para dar o formato da célula, tá? Ela vai manter esse formato da célula. Sabe quando você desenha uma célula bonitinha que tem as bordinhas e tal? Ela mantém aquela bordinha, tá? Depois aí na foto vai aparecer para vocês como é que são esses filamentos, tá? Onde eles ficam na célula, tá? Então mantém o formato celular, participa também da divisão celular para garantir que a célula formada se estruture e fique bonitinha, certinha, lindinha como a célula anterior, tá? Participa do processo então de contração muscular, certo? E se a célula precisar por algum motivo passar por algum formato diferente, né? Por exemplo, como a gente vai estudar lá pra frente a ameba, né? Que faz a fagocitose, que também estudamos lá atrás, né? Na aula de transportes, né? Pode até por aqui, ó, aula sugerida, ó. Transporte de membrana, tá? Fagocitose, pinocitose, né? Transporte em bloco. A ameba, ela faz a fagocitose por pseudópodes, né? Então, o que é isso? Ó, ela tem aqui um objeto, deixa eu pôr mais pra cá, senão a câmera vai desfocar eu, né? Ela tem um objeto aqui para ser englobado para ela comer. Então, o que ela faz com a membrana? Ela sai da onde ela estava, engloba essa comida e é minha, tchau. Tá? Esse processo de moldagem da membrana dela é feita pelos microfilamentos de actina e miosina, tá? Veja agora a fotinho aí de como que são esses filamentos dentro da célula. Então, há um desenho esquemático aí. Nós temos a actina entrelaçada com a miosina, tá? E assim,
Não necessariamente a actina vai agir só com a miosina, mas é principalmente com ela, tá? E veja na fotinho aí como que ela tá bem localizada ao redor da célula, né? Não é um filamento que está no meio, pelos cantos ali, por dentro, pelo centro. Não, ele é mais localizado ao redor, porque ela está muito preocupada com essa questão de manutenção do formato da célula, ok? Certo, pessoal? E agora vamos falar dos filamentos intermediários, que seria o último grupo aí, né, de composição do nosso citoesqueleto, tá? Quem são os filamentos intermediários? Compostos de diferentes proteínas, mas essas proteínas agora elas têm uma característica que elas são fibrosas, tá? É uma proteína em forma de fibra, é uma proteína então um pouco mais rígida, tá? Não é uma proteína que tem essa condição de se moldar e fazer um elástico para lá, para cá, ajeitar a célula, fazer divisão e papapá, não. Ela já é uma proteína mais contida, tá? Ela seria tipo assim, vamos imaginar que eu tenho uma parede, eu coloco as vigas por dentro, né? O tijolo tá lá bonitinho, mas eles estão mantidos porque eu tenho uma viga aqui por dentro que segura tudo isso, tá? Então, pessoal, como ela tem essa função de viga, ela se distribui por toda a célula, tá? Quais seriam então as funções desses filamentos intermediários, né? Que nós temos aí várias proteínas que compõem esse filamento intermediário e uma das principais delas seria a queratina, tá? Que é diferente de quitina, tá? Já estudamos quitina lá atrás. A quitina é um polissacarídeo, um carboidrato que forma lá o exoesqueleto, né? Dos insetos, dos fungos. Aqui nós estamos falando de queratina, uma proteína, tá bom? Então vamos lá ver qual que seria a função, né, dos filamentos intermediários. Vou colocar na tela para vocês. Então a principal função aí dos filamentos intermediários seria estabilizar, tá vendo? Que ela não molda o formato, ela não mantém, ela estabiliza, tá? Ancoragem do núcleo organelas, né? Já que ele estabiliza, ele também ajuda a ancorar. Participa da divisão celular também, tá? Vamos falar um pouco dos filamentos intermediários depois na outra função de organelas não membranosas, que são os centríolos, tá? E alguns filamentos vão unir células adjacentes, ou seja, células que estão umas dispostas ao lado das outras, formando os tecidos, tudo bem? Então agora vamos ver uma foto aí de como se organizam os filamentos intermediários dentro da célula. Olha que bonitinho esse esquema. Então tá vendo aquilo que eu comentei? Os filamentos intermediários, ó, eles estão ancorados ali com vários tipos de proteínas, tá? Todas fibrosas, vejam como elas se entrelaçam, elas formam uma fibra resistente. E eles estão dispostos por toda a célula como se fosse uma ramificação, como se fosse uma viga, como se fosse uma corda, tá bom? Então, dada essa importância aí de todas as estruturas das proteínas do citoesqueleto que nós acabamos de estudar, né? Podemos então, já falamos, mas podemos citar, né, a importância do citoesqueleto para os movimentos ameboides, como a gente já comentou, né, as amebas elas projetam o citoplasma para poderem se locomover dentro da célula, né? Esse movimento é chamado de movimento ameboide. E não só as amebas, tá? Nós temos algumas organelas, algumas células do nosso corpo, por exemplo, as células de defesa, que também precisam utilizar esse movimento ameboide como forma de atuação, tá? Então, um macrófago, por exemplo, lá uma célula branca que vai fazer defesa, ela engloba uma partícula estranha dentro do nosso corpo, tá? O movimento ameboide depende do citoesqueleto, tá? Outra coisa muito importante, muito interessante que a gente pode ter de importância do citoesqueleto é o movimento das organelas e das células vegetais, né, pelo citoesqueleto, que é chamado de ciclose, tá? No meu Instagram tem uma fotinho, tá? Um vídeo da ciclose acontecendo em célula vegetal, é muito lindo de ver, tá? Principalmente quem atua na ciclose são os filamentos de actina e miosina, tá? E você consegue enxergar direitinho assim os cloroplastos se movimentando dentro da célula, tá? Graças ao citoesqueleto. Tudo bem, pessoal? Vamos começar agora a falar de uma próxima organela não membranosa, que seria quem? Os centríolos. Agora nós vamos começar a falar dos centríolos, tá? Porque dos centríolos a gente ramifica então para cílios e flagelos, que são outras duas organelas e estruturas celulares, tudo bem? Quem são os centríolos, pessoal? Centríolos são organelas que não estão presentes em todas as células eucarióticas, tá bom? Os vegetais, somente os vegetais superiores é que vão ter
centríolos, são aqueles vegetais maiores, né, as angiospermas, né? Nós não temos centríolos nos vegetais menores, as briófitas, pteridófitas, tudo bem? Então ela é uma organela mais tipicamente animal do que vegetal, tá? Qual que é a função do centríolo? Vamos colocar aí na tela. O que o centríolo ele faz na célula? Ele ajuda na divisão celular. E como que ele participa da divisão celular? Ele forma o fuso mitótico, ou chamado de fuso acromático, que são muitas proteínas que vão formar, que vão prender os cromossomos, né? E ele forma também o áster, que é um conjunto de filamentos, né, que estão em volta dos centríolos e que ajudam a puxar, né, os cromossomos na divisão celular, tá? O áster, gente, é formado pelo centríolo, mas ele também é composto de microtúbulos, como a gente viu no citoesqueleto, tá? E como que é a estrutura desse centríolo? Bom, ele tem uma estrutura cilíndrica, tá? Só que ele é oco por dentro, dá pra ver aqui, né? Ele é um tubinho aqui, tá? Mais ou menos isso seria o centríolo. Ele tem um cilindro oco, um canudinho, tá? Um canudinho mais fácil para você visualizar, para você entender e imaginar, tá? Então, esse canudinho se une de 3 em 3, tá? Eu vou achar aqui mais 3 canetinhas bonitinhas pra gente fazer o nosso centríolo aqui, ó. Tenho 3 cilindros ocos unidos numa trinca, tá? Cores diferentes, bonitinhas, né? Uma trinca. Só que o que é o centríolo? O centríolo são 9 trincas desses canudinhos aqui, dessa canetinha, tá bom? O centríolo ele tem 9 trincas de microtúbulos. Cada um desses canudinhos é a mesma proteína que compõe lá o citoesqueleto, mas aqui ela se dispõe e se arranja de outra forma para fazer outra função, tá? Então o centríolo ele é um cilindro oco, um canudinho ali de microtúbulos. Lembra da estrutura do microtúbulo ali na foto anterior que a gente viu? Oco, né? Que pode se polimerizar, despolimerizar, né? É formado de tubulina, mesma coisa, só que são 9 trincas. Então essas 9 trincas se dispõem assim como se fosse, né, um redondinho maior, tá? E o importante da gente falar aqui dos centríolos também é que os centríolos eles vão dar origem a 2 outras estruturas de organelas nas células, né, de bactérias, nas células animais, né, que serão que estruturas? Os cílios e os flagelos, isso, não é cílios do nosso olho, tá bom? São cílios e estruturas microscópicas. É esses cílios que a gente falou ontem, né, na aula de microvilosidades. Lembra que a gente falou que as células ali das microvilosidades do nosso intestino, elas são ciliadas? É esses cílios aí agora que a gente está falando, tá? Como aqui no caso de organelas não membranosas, tá? O que seriam então os cílios que os nossos centríolos ajudam a formar, tá? Gente, basicamente cílios e flagelos, eles são muito parecidos, tá? Em estrutura e em função. Temos algumas diferenças, né? Mas o que seriam então os cílios e os flagelos? Já vamos colocar os dois juntos para ficar mais fácil de entender. Primeiro, eles são derivados ali, descendentes dos centríolos, né? Os cílios então e os flagelos, eles vão ter 9 pares de microtúbulos agora. Lembra da trinca do centríolo? Sumiu. Então agora eles têm 9 pares de microtúbulos, tá? E tem um segredo. Eles têm os 9 parzinhos, não 9 trincas agora, e um central, tá? 9 pares e um par central, tudo bem? Vou colocar uma foto aí para vocês verem. A composição de cílios e flagelos é a mesma. Eles têm 9 pares de microtúbulos e esses 9 pares estão dispostos em um par central, né? Como você pode observar o corte aí em formato de rocambole aí dessa figura, tá? Então, quando a gente olha um cílio ou um flagelo, se a gente conseguisse cortar ele ao meio, né? Fazer um corte de rocambole mesmo, né? Peguei o rocambole ali e cortei. A raiz dele, a parte de baixo, ela descende como o centríolo com 9 trincas. E conforme ele cresce, né, que é a parte que seria mesmo do cílio em si ou do flagelo, que a gente consegue observar, ela é uma haste, né? A gente chama até de haste, né? Essa região que sobe, né? E a região da ponta lá em cima é chamada de axonema, com X. E aí a gente vê que nessa região, conforme você vai subindo, você vai formando o cílio ou flagelo, ele tem uma estrutura de 9 pares com um par central, tá?
quais são as principais diferenças entre cílios e flagelos? Primeiro, o número, quantos cílios que eu tenho, né? Cílios são muitos. Imagina, olha aqui os cílios do seu olho, né? É mais ou menos assim que ele vai se distribuir lá dentro da sua célula de forma microscópica, tá? Eu tenho muitos cílios, tá? E flagelo. Geralmente flagelos são poucos. As bactérias que têm flagelos têm 1, 2, às vezes uns 4 assim que se movimentam juntos, né? Mas são poucos. Os cílios você perde o número da conta, né? De tanto que tem, tá? Então essa é uma primeira diferença entre cílios e flagelos, a quantidade que eles aparecem dentro da célula que você está trabalhando, né? Analisando. Segundo, o tipo de movimentação que eles fazem. Como é que é a movimentação de cílios? Vai e vem, todos coordenados, ondulados, tá? Parece uma minhoquinha assim, os cílios andando, né? Quando a gente observa organismos como o Paramecium, que é um protozoário ciliado, os cílios dele vão fazendo todas assim as ondinhas, como se fosse uma centopeia mesmo, as perninhas de uma centopeia, tá? Um movimento de vai e vem. E os flagelos? Os flagelos, eles fazem um movimento de chicote, né? Ele não vai e vem. O movimento que o flagelo faz é de chicoteamento, tá? Então essa é uma outra diferença. E a diferença mais gritante, lógico e clara, é que os cílios estão em maior número e eles são pequenos. Os flagelos estão em número menor, porém eles são maiores de tamanho. Tudo bem? Quando você pensa numa célula flagelada, que é o nosso espermatozoide da espécie humana, ela tem um flagelo, ele faz um movimento de chicote, tá? E é um flagelo longo, tá? Às vezes o comprimento do flagelo é quase maior que a própria célula, né? Essa cauda que ele tem é um pouco maior, certo? Então, pessoal, basicamente centríolo, cílios e flagelo seria isso. O centríolo, ele tem as determinadas funções dele, 9 trincas de microtúbulos. E aí dele surgem os cílios e flagelos, que aí são 9 pares de microtúbulos com um par central, tá? Seriam 10 pares, né, teoricamente, mas um é central. Precisamos lembrar desse par central, né, que vai dar origem lá ao axonema, né? Então 9 pares, não 9 trincas. E essas diferencinhas básicas aí entre centríolos e cílios e flagelos, tudo bem? Agora nós vamos falar então do último tipo de organelas não membranosas para a gente poder fechar esse assunto, tá? E as últimas organelas que não por serem últimas são as menos importantes, né? Elas são extremamente importantes para o funcionamento das nossas células, são os ribossomos, tá? Vocês já devem ter ouvido falar nos ribossomos, né? Qual que é a principal função dos ribossomos dentro da nossa célula? Ele faz síntese de proteínas, tá? E o que é síntese? É resumo? Não, é produção, tá? Toda vez que você ouvir falar a palavra síntese aqui dentro dos estudos de biologia, sempre é a produção, vai sintetizar, vai produzir alguma coisa, tá? Uma síntese lá no português, né? A produção de um texto, tudo bem? Então aqui nós vamos produzir proteínas, a função dos ribossomos é produzir proteínas. Você já estudou as proteínas como composição química da célula, né? Quem produz essas proteínas? Os ribossomos, maravilhosos, tá? Então os ribossomos, eles são diferentes nos procariontes e nos eucariontes. Então quer dizer que os procariontes têm ribossomos? Sim. Nenhuma das organelas que a gente falou até agora existe em procariontes, era tudo de células eucariontes. Tirando o flagelo, né? Mas é o flagelo bacteriano, tá? Ele não é composto por citoesqueleto como o nosso, tudo bem? Então agora nós vamos detalhar essa estrutura, né, porque o ribossomo ele existe tanto em vegetal quanto em animal e quanto células procariontes e fungos e tudo, tá? Nós precisamos dos ribossomos para sintetizar as nossas proteínas corporais. Nos procariontes, os ribossomos eles se encontram livres dispersos no citoplasma, tá? Lembrando que o procarionte não tem núcleo individualizado, tá? Então, basicamente o que o procarionte tem é DNA, a bactéria, né, e ribossomos, certo? Mas eles estão livres no citoplasma, tá? E os eucariontes? Eu tenho duas formas desses ribossomos se encontrarem no meu citoplasma. Ou eles estão livres também, formando estruturas em que um ribossomo fica próximo ao outro, que a gente chama de polissomo ou polirribossomo, tá? Ou eles podem estar aderidos a uma organela membranosa, que é a organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou granuloso, hoje a nomenclatura mais correta, né? Retículo endoplasmático granuloso, tá?
Outro local que nós podemos encontrar os ribossomos também, já que eles produzem proteínas, é em organelas como mitocôndrias e cloroplastos. Nós vamos estudar lá pra frente que as mitocôndrias e cloroplastos possuem DNA. Se elas possuem DNA, elas podem fazer síntese de proteínas, tá? Spoilers, matérias lá da frente, tá? Então, os cloroplastos e as mitocôndrias também podem ter os seus próprios ribossomos, tudo bem? Ribossomo, para quem é aluno da Prof. Ju, já sabe que organela que ele é. Como que a gente vai lembrar dos ribossomos? Gente, não sou patrocinada, mas é um Burger King, é um perfeito Burger King, tá? O pãozinho de cima, o pãozinho de baixo, vai passar a cadeia de RNA depois no meio, né, que seria o alfacinho ali, o hambúrguer, é um Burger King, tá? Ribossomo vulgo Burger King, tudo bem? Você só não vai escrever isso na prova, obviamente, porque se você for colocar isso no vestibular, ou no Enem, ou na prova da Prof. Ju mesmo, você vai tirar 0, ok? Mas é uma forma de você nunca na vida esquecer dos ribossomos, associá-lo com comida e com comida boa, né? Burger Kings, tá bom? Por que ele parece um Burger King? Olha a foto dele aí. Ele tem uma subunidade maior, que seria a parte de cima, o pão de cima, né? Uma subunidade menor, tá? As duas têm tamanhos e densidades diferentes. E essas subunidades, elas são formadas de proteínas em estrutura quaternária, né? A grande maioria, e de RNA ribossomo, tá? Ribossômico, desculpa. RNA ribossômico. Quando a gente for estudar o núcleo da célula, a gente vai ver que existem 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Aqui nós já estamos falando do ribossômico, tá? Ele é uma molécula, já sabemos o que é RNA, né? Já estudamos lá atrás, que forma o meu ribossomo, tudo bem? A princípio o que precisamos saber é isso daqui, tá? Então, esse RNA ribossômico forma a estrutura do Burger King, né? E as proteínas, e aí essa estrutura dele é que vai fazer o encaixe de uma molécula de RNA lá que vai vir do meu núcleo para eu produzir essa proteína, tudo bem? Certo, pessoal? Então basicamente seria isso de uma forma bem tranquila e bem resumida. Acompanhem na apostila os estudos, resolvam os exercícios e qualquer dúvida chame a prof, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido a matéria. Qualquer coisa, volta o vídeo, pode chamar aqui. Muitas saudades de todo mundo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.